todos, bom dia, boa tarde, boa noite, como tem passado? Vamos passar agora então para a nossa aula número 2 de Direito Penal, parte geral. Na última aula, só revendo rapidamente, a gente viu o que mesmo? A gente viu o conceito de nexo de causalidade, a gente viu a distinção entre causação física e imputação, a gente viu as teorias de Thierry, bem como de quem mesmo? Roxin, este último, aqui então criou a teoria do que? Da imputação objetiva, né? Que foi uma contraposição à teoria da equivalência de antecedentes de Thierry. Vamos estudar agora um conteúdo que ele é relativamente teórico, mas ele é extremamente importante, tá? Um conteúdo extremamente importante que representa, digamos assim, todo o berço do direito penal, tá? O berço do direito penal. Nós vimos nas nossas discussões que se alguém simplesmente comete um homicídio, isto pode ou não ser crime. Nós vimos, né, que nós temos então, por exemplo, legítima defesa. Quem comete um crime em legítima defesa, ele fica excluído de um elemento que a gente vai estudar, tá? Ele não comete um dos requisitos básicos da respectiva conduta ilícita, tá? Ele vem a cometer uma conduta típica, a gente já vai ver isso, mas ela não é antijurídica, portanto ela não contraria o direito como um todo, a gente já vai ver essa questão. E agora então a gente tem que ver como é que funciona o processo de imputação global. Como você pode chegar à seguinte conclusão: esta pessoa cometeu um crime e deve ser responsabilizada por isso. Desde já eu tenho que contar uma pequena história para os senhores. E essa história que eu vou contar vem a trazer a principal máxima do direito penal, digamos assim, a via aorta, né? Digamos assim, a artéria aorta do direito penal está nessa frase que eu vou dizer. E só para deixar as coisas mais belas, né? Essa frase ela está em latim. Esta frase ela está em latim. É a frase que eu estou postando aqui juntamente do vídeo. É a seguinte, olha só: actus non facit reus, nisi mens sit rea. Actus non facit reus, nisi mens sit rea. Que quer dizer basicamente o seguinte: ninguém poderá ser culpado se a sua mente também não for culpada. Ninguém poderá ser culpado se a sua mente também não for culpada de alguma maneira. Então temos a seguinte situação: vamos supor que alguém, um gerente de um banco, venha a ser assaltado. Infelizmente, este gerente ele vem a abrir a caixa forte porque tem um assaltante apontando uma arma para a sua cabeça. Ele está subtraindo da agência bancária valores. Ele está cometendo algum crime relacionado à subtração desses valores? Não, porque ele está sendo coagido, né, pelo respectivo assaltante. Portanto, ele não deve responder penalmente. A mente deste sujeito, a mente do respectivo gerente não é culpada. A ação de subtrair é uma ação culpável, nem seja a responsabilização penal. Porém, a mente não é assim. Olha só. Então, nós temos o seguinte: a partir desta máxima latina, já desde os gregos que já surgiu essa noção de que você tem que penalizar alguém por aquilo que ela quer. O que ela quer é mais importante do que ela efetivamente faz. Isso vai trazer algumas consequências em alguns dispositivos específicos do Código Penal que a gente vai ver mais para frente. Até, por exemplo, já adiantando, em sede de concurso de pessoas, se duas ou mais pessoas querem cometer um crime e uma achava que o crime seria menos grave, quem queria o menos grave vai responder pelo crime menos grave, mas com um aumento. Vamos pensar na seguinte situação, e tendo em vista eu não ter a lousa mágica aqui, eu já vou apresentar dois companheiros dessas nossas jornadas de EAD, que eu vasculhei aqui. Eu consegui com o meu irmão, não sei como estava aqui em casa, dois ajudantes do meu irmão. O primeiro ajudante será o Harry Potter, tá? Quem quiser ver de perto aqui, ele tem até a manchinha do Harry Potter. E o segundo ajudante
será o ET, ou mosquito, sei lá o que é isso, o ET. Vamos supor então que Harry Potter e ET queiram subtrair um veículo, tá? Queira subtrair um veículo. Isso aqui poderia ser um Fusca em algum contexto, tá bem? Mas só que tem o seguinte, o Harry Potter, ele quer simplesmente subtrair o Fusca. E o mosquitão aqui, o ET, ele sabe de algo. Ele sabe que neste carro tem um bebê dormindo. Olha só, um pai displicente deixou uma criança dormindo. E olha só, sabendo disso, o ET convence o Harry Potter, olha, vamos subtrair então este respectivo veículo, tá? Harry Potter acha que aqui é só um veículo, como outro qualquer no estacionamento qualquer, e não sabe que tem uma criança que um pai displicente deixou lá. Um pai displicente deixou uma criança. O ET, sabendo disso, então quer furtar este veículo para quê? Para conseguir o valor do sequestro. O Harry Potter aqui, ó, não sabia que tinha uma criança. O ET sabia. O Harry Potter deve responder pelo crime de furto, tá? Independentemente desse sequestro que venha a ser cometido, de um eventual ato de extorsão mediante sequestro que venha a ser cometido pelo ET. Esse é só um exemplo. De como o sistema penal penaliza aquilo que a pessoa quer. Aquilo que a pessoa quer e não necessariamente aquilo que ela faz. Por quê? Porque o Harry Potter não sabia aqui, né, que tinha uma criança. Outro exemplo que será estudado oportunamente, possivelmente só em Direito Penal 2, diz respeito a algumas situações relacionadas ao erro, tá? Relacionadas ao erro. Se você quer cometer um crime contra uma pessoa e comete um crime contra outra, você responde pelo crime que você quis cometer. Vamos pensar no exemplo. Você quer cometer um crime contra uma pessoa qualquer, um inimigo, tá? Mas sem querer você comete um crime contra não ao seu inimigo, mas contra uma outra pessoa que estava grávida. Cometer crime contra uma pessoa grávida é uma conduta muito mais grave. O direito sanciona de uma maneira um pouco mais forte. Mas mesmo atingindo uma pessoa grávida, você vai responder pelo crime contra a pessoa que você quis cometer. Isso diz respeito às teorias do erro, que serão oportunamente estudadas. Voltando ao que realmente interessa. Temos então, dentro dessa nossa máxima, actus non facit reus nisi mens sit rea, dois grandes princípios, dois grandes elementos. O primeiro elemento é o actus reus. Para você responder por uma conduta criminosa, você tem que ter cometido algo. E do outro lado, para cometer uma conduta criminosa, você tem que ter querido algo, você tem que ter pretendido algo. O ter feito aquilo que é objetivo, aquilo que representa uma alteração, na verdade, no mundo exterior, é chamado de actus reus. Repetindo, actus reus. Aquilo que representa a intenção do agente é denominado de mens rea. Mens, em latim, quer dizer mente, a mente ré, a mente culpável. E o actus reus, actus latim, ação, o ato culpável. Você tem que ter um ato culpável e também uma mente, uma intenção, né? Que a gente vai estudar daqui a pouco, né? Representar a existência ou não do elemento dolo, tá? Dolo, um dos elementos mais importantes para o direito penal. Então tá. Então nós temos o actus reus e a mens rea. Actus reus e mens rea. Esses dois elementos, actus reus e mens rea, representaram durante muito tempo, os únicos dois requisitos necessários para se dizer se alguém cometeu um crime ou não. Durante muito tempo, até um determinado ponto, idade moderna, incluindo idade contemporânea, você tem aí a visualização de somente esses dois requisitos. E esses dois requisitos, durante grande parte da história da humanidade, foram responsáveis por responder a grande parte das perguntas. Eu faço a seguinte pergunta. Harry Potter, novamente, está feliz caminhando na rua, tá? Está feliz caminhando na rua, ele quer entrar no Fusca dele, mas nisso vem um ET, tá? Vem um ET que, vendo o Harry Potter se aproximar do respectivo carro, se aproxima do Harry Potter para tentar roubar este carro. O ET, ele quer roubar este carro, né, de Harry Potter e, eventualmente, subtraí-lo e, se for necessário, machucar, lesionar Harry Potter. O que Harry Potter faz? Ele se vale
de algum gesto, algum movimento corporal, um feitiço, por que não, na verdade, brincadeiras à parte, ele se vale de um movimento corporal para jogar o ET longe e ET se lesiona, tá? ET se lesiona. E agora Harry Potter sai com o seu Fusca, ele sai correndo com o seu Fusca. O Fusca ele correu nessa hipótese, tá? Eu pergunto, Harry Potter ele cometeu a conduta de lesionar ET. Harry Potter deve ser responsabilizado penalmente? Definitivamente não. Ele estava prestes a perder a propriedade dele e ele empurrou o ET para salvaguardar a si mesmo, bem como o respectivo veículo automotor. Ele cometeu um ato de legítima defesa. A questão aqui é a seguinte: durante muito tempo, essa doutrina que ela era bipartite, só tinha que responder duas perguntas. Tinha uma ação culpável? Sim. Tinha uma mente culpável? Sim. Então você cometeu um crime. Durante muito tempo, essas duas perguntas supriam todas as necessidades do sistema. Está bem? E acontece o seguinte: em determinado momento, elas já não passam a ser assim. Quando você vê essa situação, você consegue ver, Harry Potter tem a intenção de machucar o ET, ele quer se ver livre, mas ele não quer realizar a ação de machucar porque ele simplesmente não gosta do ET. Ele simplesmente quis se defender. Portanto, essa situação ela não poderia ser criminalmente imputável ao respectivo Harry Potter. E olha só, nessa situação já não fica claro até que ponto a ação por si só seria ilícita ou lícita. Ilícita com relação à ação por si só. Vamos deixar a mente um pouco de lado. Vamos pensar o seguinte: essa ação é lícita ou ilícita? A legítima defesa tem que analisar o que a pessoa efetivamente quer. Ela é subjetiva ou ela é objetiva? Realizado um crime nessa circunstância, ele é isento de qualquer tipo de responsabilização penal. Durante muito tempo, actus non facit reus nisi mens sit rea era capaz de dizer, olha, essa ação não é culpável, a intenção dele é simplesmente se defender, portanto ele não tem o dolus malus, tá? Dolus malus, o dolo ruim, tá? Esse sistema era capaz de responder essa pergunta. Só que chegou um momento em que passou-se a dar mais garantias ao eventual agressor. Passou-se a dizer o seguinte: algumas situações elas podem ter natureza objetiva. Você não precisa analisar necessariamente a intenção do agente. Se a situação objetivamente ela representa legítima defesa, você não precisa dizer mais nada. Vamos voltar a esse nosso exemplo, tá? Eu acabei de destruir uma das antenas do ET aqui, tá? O nosso bandidinho do nosso exemplo. Harry Potter continua igual. Harry Potter agora, ele tem um inimigo. Harry Potter e esse ET aqui, eles são inimigos, tá? Harry Potter, se ele ter oportunidade, ele vai causar um dano. Ele vai dar um soco na cara do ET e assim por diante. Se ter oportunidade, ele vai causar um dano sobre Harry Potter e assim por diante. Só que, agora, quando Harry Potter entra no seu carro, tá? Ele vê o ET. Ele não pensa duas vezes. Ele está sendo agredido, ele está prestes a ser agredido, e ele desfere um soco contra o ET para afastá-lo e assim por diante. Harry Potter ele estaria disposto a cometer essa conduta em qualquer circunstância. Ele já desde antes queria cometer um ilícito, ele desde antes já estava disposto a ferir, a lesionar o ET. Esse tipo de situação, sob a teoria da actus non facit reus nisi mens sit rea, seria problemática, tá? Pela teoria bipartite, analisar apenas dolo e ação seria problemática, porque ele tinha um dolo. Ele tinha uma ação de lesionar ET custe o que custar. Só que, sob uma perspectiva tripartite, uma interpretação objetiva da legítima defesa, tá? A ação objetivamente não pode ser imposta ao Harry Potter. Não interessa se ele gosta ou não do ET, se é inimigo ou não de ET. Alguém que está entrando no seu carro, está prestes a ser roubado, se defende, objetivamente falando, está realizando o ato de legítima defesa. Ou seja, aqui você afasta, dentro da nossa teoria tripartite que a gente já vai ver, o conceito de dolo em algumas situações. Tá? Algumas situações são objetivamente legítima defesa, objetivamente estados de necessidade e assim por diante. Está bem? Então, vamos passar aqui a pelo menos a parte inicial da nossa teoria. Agora vamos ver então o nosso tópico, teoria
tripartite da reprovabilidade, vou só introduzir, e na sequência, na próxima aula, eu vou entrar em maiores detalhes. Vou entrar em maiores detalhes somente na próxima aula. Teoria da tripartite da reprovabilidade diz o seguinte: a conduta ilícita tem que passar por alguns degraus, tá? Tem que passar por alguns degraus. Você tem que fazer 3 grandes perguntas, tá? 3 grandes perguntas. E dessas 3 grandes perguntas decorre uma série de várias perguntas menores. Está bem? Você tem que preencher 3 requisitos maiores para cometer uma conduta ilícita, e dentro desses 3 requisitos há uma série de pequenos requisitos. Está bem? Essa teoria tripartite da reprovabilidade, ela decorre principalmente de ensinamentos jurídicos de da escola finalista, assim por diante, tá? E dos autores von List, Belling, Welsel, eventualmente tivemos contribuição também de Roxin e outros autores, tá? E agora eles dizem o seguinte: temos que analisar 3 elementos, e esses elementos, tá, são tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Repetindo: tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Tipicidade, tá? Tipicidade. A conduta realizada, ela se encaixa em um tipo penal? Vamos rever. Nós já vimos em sala de aula o que é o tipo penal. O tipo penal é aquilo que está previsto em lei, aquele momento em que a lei penal, pode ser o Código Penal, pode ser uma outra lei, diz que conduta ela é ilícita ou não. Matar alguém, exemplo clássico, 121 do Código Penal, né? Vamos pensar em outras condutas: lesionar, 129, assim por diante. Traficar drogas, vender drogas, artigo 33 da Lei 11.343, e assim por diante. Todas essas condutas, elas representam tipos penais. O ato de encaixar uma conduta do mundo físico nisso descrito pelo legislador é também chamado de subsunção, tá? Subsunção, você está vendo se o fato se encaixa ao direito. Se o fato se encaixa ao direito. E quando se fala de direito penal, a subsunção também é chamada de tipicidade. Tipicidade, tá? E aqui nós temos, então, o nosso primeiro ponto. Os elementos mens rea e actus reus, na teoria contemporânea, tá? Nas nossas teorias contemporâneas, eles são os componentes básicos da tipicidade. Você tem que cometer um tipo penal, você tem que objetivamente realizar um tipo penal, cometer uma conduta ilícita, mas não somente isso, você tem que cometer essa conduta ilícita com a intenção de cometer esta conduta ilícita. Ou seja, o elemento mens rea vem a representar o tipo penal subjetivo. Tipo penal subjetivo. Você quis subtrair algo de alguém, sim ou não? E daí o nosso elemento actus reus vem a representar o tipo penal objetivo. Tirou ou não tirou uma propriedade da esfera da propriedade de outra. A tipicidade, tá? Ela vem a ser um dos elementos mais centrais desse nosso estudo. Mais uma questãozinha aqui antes de nós passarmos para os pormenores da teoria da tripartite da reprovabilidade, que vai ser daí nos próximos encontros. Mesmo nos países que mantêm a chamada teoria bipartite ou não, tá? Vamos pensar no caso dos Estados Unidos. Primeira aula nos Estados Unidos sobre direito penal, se estuda actus reus e mens rea. É, digamos assim, o elemento central, tá, de todo o estudo dos Estados Unidos. Mesmo nesse país, você vai fazer análise de outros elementos. Você vai fazer análise do elemento culpabilidade de uma maneira autônoma. Basta se pegar qualquer obra de direito penal estrangeiro, até tem uma aqui, tá? Se você for pegar uma obra de direito penal estrangeiro, você vai ver que, no caso, há estudo não só das chamadas hipóteses de excuse defenses, ou seja, defesas exculpantes, como você tem as chamadas forças defensivas, tá? As hipóteses de justificação, comete algo, mas esse algo não pode ser considerado ilícito, e assim por diante, tá? Disability defenses, algo que a gente vai ver com relação à pessoa ser imputável ou não acerca de sua sanidade mental, né? Tudo isso que a gente estuda e tem essas teorias, né, elas são seguidas pela grande maioria dos países ocidentais, tá? Nos Estados Unidos, bastante.
é um pouco diferente. E por que é diferente? Porque lá eles não seguem as tradições germânicas tal qual nós seguimos no Brasil. Tá? No Brasil nós vamos rever ao longo desses nossos encontros as contribuições de von List, Belling e assim por diante. Ao passo que nos Estados Unidos isso não necessariamente ocorreu. Então, voltando aqui, na teoria tripartite da reprovabilidade, nós temos os chamados elementos do tipo. Tá? Elementos do tipo. O tipo penal ele tem um elemento objetivo, que é o actus reus, e o elemento subjetivo, que é o dolo, que é a intenção. Tá? Que é o dolo, que é a intenção. Depois nós vamos passar pela antijuridicidade. Não basta você cometer um tipo penal, você tem que cometer um tipo penal injusto. Um tipo penal injusto. E, eventualmente, quando se fala do terceiro elemento, culpabilidade, nós temos que ver se a conduta ela é culpável ou não. Tá? Vamos pensar aqui na hipótese que nos Estados Unidos até é chamada de lesser evil, o menor dos males, que possui um contraponto no direito brasileiro chamado inexigibilidade de conduta diversa. Ainda que a pessoa cometa um ilícito, você poderia exigir que ela cometesse outra conduta, né? E agora, como é que se lida com essas situações? A partir da próxima aula e dos nossos próximos encontros até o final do semestre, praticamente a gente vai estudar, então, o que vem a ser esses elementos da teoria tripartite da reprovabilidade. E vamos iniciar já na próxima aula com o conceito de dolo. Até a próxima!